Oi, compartilhando com vocês meu culto de sábado. Sábado sagrado. Abrindo ao acaso, abri em Deuteronômio. A Bíblia tem 5 livros achados por Josias no século VII a.C., que são os livros de Moisés. Deuteronômio é a morte de Moisés, no fim. No capítulo 33, versículo 24. São as bênçãos às 12 tribos de Israel. 24, capítulo 33, versículo 24. E quanto a Aser, ele disse: Aser é abençoado com filhos. Torne-se ele alguém aprovado pelos seus irmãos, e alguém que mergulha seu pé em azeite. Riqueza. Aser. Ferro e cobre são os fechos do teu portão, e teu passo folgado é proporcional aos seus dias. Não há quem seja como o verdadeiro Deus de Jesurum, que cavalga sobre o céu em tua ajuda, e sobre o céu nublado na sua alteza. O Deus da antiguidade é um esconderijo, e por baixo há os braços que duram indefinidamente. Aí nessa imagem dos braços que duram indefinidamente, a gente pensa assim no seio de Deus, no peito de Deus, ou nas imagens do Oriente, que Deus tem vários braços e que a gente assim se respalda, e que a gente assim se encosta, e que a gente assim se aconchega no colo de Deus, assim, nos braços de Deus. Então a questão da fé. Quando a gente tem uma fé muito grande, a gente consegue chegar próximo do nosso Criador, fazendo a vontade de Deus, fazendo a vontade, cumprindo o desígnio de Deus, através da ligação da oração. Da oração. Senhor, que queres que eu faça? 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 Nessa situação, o que eu gostaria para mim mesmo? E nessa situação, como o outro viveria? Como o outro gostaria que eu tratasse ele? Como eu gostaria de ser tratado? E assim discernimos. Senhor, que queres que eu faça? Como o outro gostaria de ser tratado? Como eu gostaria de ser tratada nessa situação? Não julgueis para não ser julgados, diz Jesus. Não julgueis para não ser julgados. E assim fazer o bem se queremos que nos faça o bem. Assim a lei de causa e efeito, ela se faz. E chega uma hora você começa lá depois dos 40, depois do amadurecimento, a receber os frutos das suas ações. A questão é não querer, não desejar os frutos, mas chega uma hora você começa a receber esses frutos. O carinho, o afeto, a consideração, o respeito das pessoas. Isso tudo é fruto de um homem de bem. Então, essa questão dos braços que duram indefinidamente. Deus não teve princípio, Deus não terá fim, e seus braços é para respaldar os seus filhos, respaldar a humanidade, cuidar de nós. Mas para isso é necessário que nós estejamos ligados no pensamento criador,
do nosso ser que é, do nosso eu sou, cumprindo a vontade de Deus. E ele expulsará o inimigo diante de ti. Quem é o inimigo? O inimigo é até aquela pessoa inimiga, mas é o inimigo assim, aquele orgulho que eu tenho, aquela vaidade que eu tenho, aquele melindre que eu tenho, aquela coisinha que eu tenho, aquele falar mal que eu tenho, aquele inimigo realmente de mim mesmo, aquele mal em mim que tenho que vencer através do combate espiritual. E é Deus que expulsa o inimigo. É Deus que expulsa o inimigo, porque Deus tem a sua lei. Que Deus, como conhecemos Deus? Conhecemos Deus através da sua lei dos 10 mandamentos. Êxodo 22, acho. Êxodo, lá no princípio da Bíblia. Os 10 mandamentos: não cobiçar, não matar, não roubar, honrar Deus, só ter um Deus, uma lei. É esse Deus que Jesus Cristo vem testificar como verdadeiro através das suas palavras, através do seu ensinamento, da sua morte e da sua ressurreição. Israel residirá em segurança. A fonte de Jacó a sós, numa terra de cereais. E de vinho novo. Sim, os céus dele deixarão de gotejar orvalho. Aí quando pegou aqui assim, os deixarão gotejar o orvalho. Deixarão gotejar o orvalho. Quando pegou aqui, a fonte de Jacó a sós. Aí temos uma referência bíblica que está em Isaías 48:1. Ouvi isto, ó casa de Jacó, vós que chamais pelo nome de Israel, e que procedeste das próprias águas de Judá, vós os que jurais pelo nome de Jeová, e que fazeis menção até mesmo do Deus de Israel, não em verdade e não em justiça. Pois chamaram-se como sendo da cidade santa, e firmaram-se no Deus de Israel, cujo nome é Jeová dos Exércitos. Então tem essa citação como a fonte de Judá, a fonte de água pura, sendo os próprios filhos de Israel, que andam em justiça, que andam em verdade. E a cidade santa que goteja essa fonte, a nova Jerusalém celestial. E temos também aqui, ó, aqui nesse meio, ou aqui no fim da Bíblia, onde tem as citações, Salmo 68:26. No Salmo 68:26, em multidões congregadas, bendizei a Deus, Jeová, vós os que sois da fonte de Israel. Que fonte é essa de Israel? Qual a referência à fonte de Israel? É o que gera a vida. Deus gera a vida de quem nele crê. Deus gera a vida em quem cumpre seus mandamentos. E que vida é essa consumada em Jesus Cristo pelo amor aos semelhantes, pelo respeito, pela dignidade, pela caridade, pela compaixão, pela piedade, o amor, o companheirismo, a amizade verdadeira, a filia. Feliz és, ó Israel, quem é semelhante a ti, um povo usufruindo salvação em Jeová, em Yahvé, o escudo para a tua ajuda, e aquele que é tua espada de alteza. Assim teus inimigos se encolherão servilmente diante de ti,
e tu pisarás sobre os seus altos. Antes assim e dirá, aniquila-os. Aniquilar os inimigos é você viver em todo o bem da sua alma, em todo o bem do seu espírito, em toda a bem-aventurança, em toda a bem-aventurança. Porque já Jeová é minha força e meu poder, e ele veio a ser minha salvação. Onde está a salvação? Eis que Deus é minha salvação. Confiarei e não ficarei apavorado, porque já Jeová é minha força e meu poder, e ele veio a ser minha salvação. Isaías 12, 2. Deus nos salva pela paz nas adversidades, pelo amor que nos traz a alegria de viver, que nos traz a bem-aventurança, e pela tranquilidade perante todas as dificuldades das nossas vidas que passamos e que hemos de passar. Deus traz essa paz de fé que se transcende em luz. Boa noite.